Talvez você que me ouve nessa noite, talvez você que esteja aqui, esteja passando por algumas crises. E saiba que aprove ao Senhor que você estivesse aqui conosco no dia de hoje, para que você pudesse ser tratado pelo próprio Espírito Santo. Meus irmãos, conosco não é tão diferente da época de Joel. Não era muito diferente, porque nós também, meus irmãos, estamos vivendo uma crise mundial. Talvez não seja uma crise agrícola, talvez não seja uma crise econômica, talvez nem seja uma crise de perseguição, né, contra a minha vida e a sua vida. Mas o fato é que nós estamos vivendo uma crise, meu irmão, de negação da palavra de Deus. Nós, nos últimos dias, estamos vivendo uma crise de tentar descredibilizar a palavra de Deus. Nós estamos vivendo uma crise, meu irmão, de perseguição da obra de Deus, meus irmãos. Nós vivemos uma crise moral. Está instalada uma crise moral. Tanto seja na comunidade da Rocinha, tanto seja lá no Alto Leblon, tem uma crise moral no meio do povo, do arraial. Temos uma crise, vivemos uma crise moral no meio da nossa política, meu irmão. Tanto faz ser o prefeito aqui do Rio de Janeiro, tanto faz ser o prefeito lá de Crateús, tanto faz ser os deputados, senadores, presidentes, governadores que se encontram lá no Planalto. A crise moral está instalada, meu irmão. A crise moral tem entrado no meio, muitas das vezes, das nossas igrejas. E agora vem a palavra de Deus nos mostrando a necessidade de voltarmos para Deus em momentos de crise. Meu irmão, se você, assim como eu, tem passado por crise, eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Está passando por crise, meu irmão, é o momento de eu e você nos voltarmos para Deus. Mas como se deve essa volta? Será que nós podemos voltar para Deus de qualquer jeito? Será que é assim que funciona? O texto vai dizer o seguinte no versículo 2, que a volta deve ser uma volta de um relacionamento pessoal com Deus. O texto no versículo 12 vai dizer o seguinte: voltem-se para mim, voltem-se para Deus, voltem-se para mim. Está no tempo, meu irmão, de eu e de você voltarmos a ter um relacionamento pessoal com Deus. Voltem-se para mim, assim diz o Senhor. A questão, meu irmão, não é voltar para uma instituição religiosa. A questão não é você assumir um cargo na sua igreja. A questão não é você ter uma vida religiosa. Sabe uma coisa que tem engessado muitas das vezes a igreja do Senhor? Religiosidade. Meu irmão, a questão não é você ter uma vida religiosa. A questão é você, assim como eu, se converter ao Senhor, ao senhorio de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Essa daí é a questão. A questão é nós termos um relacionamento pessoal com Deus. É nós termos intimidade com o Senhor. É nós termos as nossas próprias experiências com Deus. É isso, meu irmão, que vai fazer toda a diferença na minha caminhada e na sua caminhada. É momentos na presença de Deus, experiências na presença de Deus, comunhão com a presença de Deus, um relacionamento pessoal com o nosso Deus. A Bíblia vai dizer que o nosso Deus é um Deus Emanuel, um Deus que está toda a vida conosco, um Deus que não nos desampara, que não nos deixa só. A verdade, meu irmão, é que o nosso Deus sempre esteve comigo e sempre esteve com você. A pergunta é: será que eu ou será que você sempre estamos do lado a lado com Deus? Essa daí é o nosso questionamento. Deus continuou conosco, sempre esteve conosco. Deus nunca nos desamparou. Deus nunca nos deixou só. Deus nunca deixou a gente caminhar só. Mas muitas das vezes nós caímos no erro de querer caminhar longe da presença de Deus. A outra verdade, meu irmão, se encontra no versículo 13, que diz assim, olha, que nós podemos aprender:
esse retorno ele deve ser o seguinte: a volta deve ser com sinceridade. O versículo 13 vai dizer: rasgue o coração e não as vestes. Meu irmão, a volta no momento de crise que se apresenta na minha vida e na sua vida, a nossa volta para os caminhos do Senhor, ela deve ser uma volta com toda sinceridade. Não pode ser movida ao emocionalismo. Talvez você se emociona e então começa a sentir calafrios, arrepios, chora e aí aceita Jesus. Eu falo isso, meu irmão, porque muitas das vezes eu aceitei Jesus movido pela emoção. Quase todo domingo eu aceitava Jesus lá no Ceará e toda quarta-feira eu estava no forró dos velhos desviado. Então o que acontece? Emocional, não era algo genuíno. Sabe o que o texto vai dizer? Olha, rasgue o coração e não as vestes. A volta para Deus não deve ser teatral, não deve ser fingida, não é sobre rasgar as vestes sem nenhuma espiritualidade. Deus não se impressiona, meus irmãos, com gestos externos. Deus deseja um coração rasgado, quebrantado, com adoração sincera. Deus está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Tem que ser de verdade, tem que ser uma adoração sincera, tem que ser uma volta aos caminhos do Senhor com sinceridade, meu irmão. O nosso Deus, para aqueles que assim querem acompanhar no versículo 13 e estão entendendo aquilo que o Espírito Santo está falando à igreja, há uma motivação para que nós para que eu e você volte para os caminhos do Senhor em tempo de crise, porque o nosso Deus, o versículo 13 vai dizer que o nosso Deus é misericordioso. Amém, meus irmãos? O nosso Deus é um Deus paciente, compassivo. Ele tem toda a paciência. Sabe por que Jesus ainda não veio? Porque Ele está esperando que você, assim como eu, se arrependa dos nossos pecados. Ele é compassivo, Ele é paciente. O nosso Deus é misericordioso. Meu irmão, sabe por que eu e você estamos aqui hoje? Não é porque nós sejamos belos, não é porque nós sejamos bons, é porque Deus, a misericórdia de Deus se renovou nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? O nosso Deus é um Deus misericordioso. Agora, meus irmãos, quem precisa voltar para o Senhor em tempo de crise? Talvez você que me ouve nesse momento, pode dizer assim: essa palavra era para o meu pai ouvir, essa palavra era para o meu marido ouvir, essa palavra era para o meu vizinho ouvir. Então eu te pergunto, quem precisa voltar-se para o Senhor em tempo de crise? O texto vai dizer no versículo 16, vai dar algumas referências para nós. Quem precisa voltar para o Senhor em tempo de crise? Vai dizer assim o versículo 16: reúnam-se o povo, consagre a assembleia e ajuntem os anciões. O primeiro aí é anciões. Anciões aqui, meu irmão, em outras palavras, são os mais experientes, os líderes. Ou seja, muitas das vezes os líderes precisam se voltar para o Senhor. Tem muito líder, meu irmão, que vive de fachada. Tem muito líder que sem comunhão, sem compromisso, nem com Deus, nem com a sua igreja local e nem com o rebanho que o Senhor os confiou. Precisa se voltar para o Senhor com urgência. Então, as primeiras pessoas que precisam se voltar para Deus em tempo de crise, os anciões, os mais experientes, os líderes. Depois o texto vai dizer que as crianças, aquelas que mamam no peito. Eu achei muito interessante isso. A gente foi uma vez no Ceará, numa igreja lá no Ceará, uma Assembleia de Deus, e a irmã Mary, o que chamou a atenção da irmã Mary é que todas as crianças estavam no templo, escutando a palavra de Deus, prestando atenção naquilo que estava sendo pregada. O texto vai dizer que as crianças, elas precisam estar no meio do arraial de Deus, na assembleia. O texto vai dizer ainda mais, as que estão amamentando, as que ainda mamam. Eu louvo a Deus que hoje a minha filha que mama, hoje está na casa do Senhor. Quantas crianças, meus irmãos, que poderiam estar na casa de Deus hoje, não estão. Os pais muitas das vezes levam os filhos para todo tipo de lugar, para o parque, para o cinema, para o shopping, para a praia.
mas só esquece de um local, que talvez, sem dúvida nenhuma, mais importante: a casa de Deus. E não tem essa de idade, é muito novinho para estar na casa do Senhor. Tirando aqueles meses de vacinação, acho que é o primeiro ou o segundo mês, se faz necessário que o seu filho, mesmo aquele que ainda mama, esteja na casa do Senhor. A irmã Mary trouxe uma frase de uma igreja que ela foi esses dias, que ela diz o seguinte: as crianças, elas não só são o futuro da igreja, elas são a igreja. Não, além delas ser o futuro da igreja, elas são igreja, ela é igreja. E muitas das vezes nós temos negligenciado o culto para as nossas crianças. Muitas das vezes a gente se esquece de criança. Muitas das vezes o culto das crianças deixa muito a desejar. E o texto vai nos dizer que as crianças precisam voltar-se para o Senhor. E veja que até aquelas que ainda mamam precisam estar na Assembleia dos Santos, precisam estar na igreja, meu irmão. Outra coisa, o texto vai dizer que os recém-casados, isso que também é muito bom, os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Sabe, meus irmãos, em Israel, os recém-casados eram dispensados dos serviços públicos e militares por um período de 1 ano, lua de mel por um período de 1 ano, para quem casou. Hoje, nos dias de hoje, meu irmão, lua de mel já é tipo artigo de luxo para quem casa e tem lua de mel. Às vezes de um final de semana lá em Petrópolis, para nós que estamos aqui. Lá em Israel, nessa época, 1 ano. Já pensou, pastor Robson? 1 ano, rapaz, lua de mel? Muita glória. Então o texto vai dizer, meus irmãos, que voltar-se para Deus é mais importante do que um casal desfrutar da sua lua de mel. E há para mim e para você promessa para aqueles que em momento de crise se voltam-se para o Senhor. Os irmãos querem ouvir as promessas de Deus? Para aqueles que em momentos de crise voltam-se para o Senhor, a promessa da provisão da parte do nosso Deus. No versículo 18 e no versículo 19 do capítulo 2, diz assim: então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhe enviando trigo, vinho novo e azeite o suficiente para satisfazê-lo plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para as outras nações. Olha, meu irmão, quanto isso é poderoso para a minha vida e para a sua vida. Esse povo, eles estavam sem nada. O gafanhoto tinha comido tudo, nenhuma árvore tinha restado. Para aqueles que voltam para o Senhor no momento de crise, meu irmão, há uma promessa de provisão. O texto vai dizer: eu estou lhes enviando trigo, meu irmão, eu estou lhe enviando vinho novo e azeite o suficiente para satisfazê-lo. Nós não vamos sentir falta de nada, nós teremos tudo aquilo que é importante para a minha vida e para vida. O nosso Deus é um Deus da provisão. Meu irmão, eu acredito 100% no Deus da provisão. Por quê? Porque eu, por muitas das vezes, tenho experimentado viver o milagre de Deus da provisão. Deus tem cuidado da minha vida, meus irmãos, nos mínimos detalhes. Deus não me deixa faltar nada. De onde vem isso, meu irmão? Provisão de Deus, o cuidado de Deus. É Deus ali, ó, nós contemplando. Para aqueles que confiam no Senhor em momentos de crise, você, assim como eu, tem promessa de ter Deus como o seu provedor. Quem aqui deseja ter Deus como provedor da sua vida? Há outra promessa para nós, para aqueles que em momento de crise se voltam para o Senhor: a promessa de restituição. No versículo 25 vai dizer o seguinte: vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos
destruíram. Sabe, meus irmãos, no versículo 4 do capítulo 1 diz que os gafanhotos acabaram com tudo. O nosso Deus nos promete uma restituição, uma recompensação de tudo aquilo que o gafanhoto tomou, destruiu, levou. Eu não sei, meu irmão, aquilo que precisa ser restituído na sua vida, mas eu creio que se você depositar a sua confiança e a sua fé no Senhor, em momento de crise, nos tem prometido da parte de Deus a restituição. A palavra de Deus nos garante: eu vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. Acabou-se, meu irmão. Para aqueles que têm, em momentos de crise, a sua confiança se volta para o Senhor, tem essas promessas garantidas na sua vida: a da provisão e a da restituição. E ainda mais, existe a promessa de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Existe uma promessa para mim e para você de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Está lá no versículo 28 e no versículo 29, o texto vai dizer: e depois disso. Essa promessa, meu irmão, na minha vida e na sua vida, só se cumpre de nós sermos cheios do Espírito Santo depois disso. Depois disso o quê? Depois que nós nos voltarmos para o Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Depois que nós nos voltarmos em momento de crise aos pés do Senhor, há uma promessa da parte de Deus. E depois disso, eu derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os seus servos e sobre as suas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Aleluia! Eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento. Nós vamos estar orando a Deus.